Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, apodere-se dela, por favor, e abra comigo no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 2. Segundo Reis, capítulo de número 4, versículo de número 2. Enquanto você procura, eu quero aproveitar essa oportunidade para nós remirmos o tempo e ser grato a Deus pelo privilégio que Ele me dá de mais uma vez poder retornar a essa casa, mais uma vez poder estar aqui com vocês. Que o Senhor Jesus continue abençoando essa igreja, sustentando e cumprindo os seus propósitos para esse lugar. Minha gratidão ao pastor Natanael Eufrásio, que é um presente de Deus para a minha vida, para a minha família, alguém que eu tenho um carinho, uma admiração. Deus continue abençoando. Pastor Natanael, sua esposa, sua família, Deus abençoe vocês. Muito feliz em rever a irmã Miriam aqui. Glória a Deus por isso, seu esposo. Deus continue abençoando essa família missionária. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo de número 4, versículo de número 2, diz: E respondeu-lhe Eliseu, o que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E disse-lhe Eliseu: o que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa essa noite. Nesse momento eu quero unir a minha oração com a do teu servo. Eu faço isso porque a tua palavra diz que aquilo que nós ligássemos na terra, Senhor, seria ligado no céu. A palavra é tua, essa igreja aqui reunida pertence a ti. E nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Que mais uma vez o teu Espírito, ele tenha total liberdade em passear por essa casa essa noite. Se o Senhor quiser curar, cura. Se o Senhor quiser salvar, salva. Se tu quiseres, ó Deus, batizar com o teu Espírito, batiza. Deus, amarra-nos no teu altar, Senhor. Leva a nossa mente cativa a ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. E que só saia da minha boca, Senhor, aquilo que vier do teu alto e sublime trono. Fica conosco, Pai, até o término desse culto. E nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Se você pode, tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Olhe para mim, redobre sua atenção, empreste sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel a tudo aquilo que o Espírito de Deus já tem comunicado ao meu espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. Quando nós vemos o ministério do profeta Eliseu, a gente consegue enxergar que na vida dele, assim como na vida de outros profetas, ele tem uma marca, ele tem uma característica, ele tem algo que lhe identifica. Quando nós olhamos, por exemplo, para o ministério profético de Elias, nós vemos que há uma marca no seu ministério, e essa marca é a ousadia. A gente vê Elias, todas as vezes que ele aparece no cenário de Israel, ele sendo determinante para que alguma coisa sobrenatural acontecesse. Quando nós olhamos também para o ministério profético de Jeremias, você vê ali uma característica, uma identidade. Ele é conhecido como profeta chorão, porque ele clama, porque ele intercede em prol da nação de Israel. É um intercessor. Quando nós olhamos para o ministério profético de Isaías, ele tem uma característica na sua mensagem. Ele é conhecido como profeta messiânico, porque ele é o responsável das maiores profecias
acerca do Messias. Quando você olha para Daniel, para a forma que Deus o usava, para a maneira que ele era usado, no ministério de Daniel, ele também tem uma característica. Que característica é essa? Ele é um profeta escatológico, porque ele determina parte do seu livro, da sua revelação, para os últimos acontecimentos. Cada homem que Deus usou, de cada forma que ele foi usado, ele tinha uma identidade, uma característica. E com Eliseu não é diferente. Eliseu, ele tem uma marca no seu ministério. E que marca é essa? É a revelação. A impressão que nós temos é que Eliseu, ele está à frente do seu tempo. Ele está à frente das circunstâncias. Ele está à frente até mesmo do adversário. Se você lê todo o livro de Reis, a qual pega essa parte de Eliseu, você vai perceber que na sua biografia você consegue enxergar o favor de Deus acerca de coisas que estavam acontecendo e que ainda iriam acontecer. No capítulo de número 3 de 2 Reis, você vai perceber que 3 reis, eles estão indo para a guerra, e nesse percurso, eles seguem o caminho do deserto, e percebendo que o exército estava perecendo, alguém tem a ideia de ir até Eliseu para buscar uma saída, uma resposta e uma direção. Eliseu não só dá uma direção para eles, como a água chegaria para eles, que eles deveriam naquele deserto cavar em covas, mas também ele decide e já diz o resultado da batalha antes mesmo dela acontecer, porque o ministério de Eliseu é marcado de revelação. No capítulo de número 5, a Bíblia diz que Naamã, pastor, vai até ele em busca de uma cura, de uma libertação. Eliseu direciona ele até o Jordão. Quando ele mergulha no Jordão 7 vezes, acontece o que o profeta havia dito, ele é curado. É nesse momento que Naamã volta, não para pagar a Eliseu, mas de alguma forma ser grato por aquilo que ele acabara de fazer. Porque todos os seus recursos não poderiam mudar a sua história. Só que Eliseu não recebe nada do que Naamã trouxe. Então ele volta para a sua terra. Só que a Bíblia diz que Geazi não tinha o mesmo pensamento que ele. Ele olha para aquelas riquezas, olha para aqueles tecidos e de alguma forma cogita que aquilo ali poderia mudar a sua sorte. A Bíblia diz que ele forja uma situação, corre atrás de Naamã e diz que Eliseu muda de ideia e pega uma parte daqueles presentes, escondeu e pensou que a vida seguiria o curso normal e talvez as coisas seriam mais fáceis do que antes, porque pensava estar mais rico do que antes. Só que quando ele se apresenta diante de Eliseu, Eliseu vai fazer a pergunta que ele mais temia ouvir: onde tu estavas, Geazi? Antes que ele pudesse responder alguma coisa, Eliseu olha para ele e diz: porventura, o meu coração não estava contigo quando tu pegastes aquela riqueza de Naamã e ficastes com ela, assim como você pegou a riqueza dele, a lepra dele passará para você também. Por quê? Porque o ministério de Eliseu é marcado de revelação. Ele não estava lá, mas Deus compartilhou o que estava acontecendo. Capítulo de número 6 de 2 Reis, a Bíblia diz que o rei da Síria, Ben-Hadad, vai tentar tramar uma guerra contra a nação de Israel. Não é uma guerra, irmã Miriam, às claras, não é uma guerra franca. Todas as vezes ele vai tentar surpreender a nação de Israel com ciladas, com emboscadas, com circunstâncias para pegar desprevenido o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que não uma nem duas, mas muitas vezes o povo de Deus que deveria passar por aquele lugar que o inimigo cogitou e preparou que passasse, a nação de Israel não passava. E os planos do inimigo sempre eram frustrados. É nesse momento
que o rei da Síria, inquieto, ele reúne os seus oficiais e pergunta: vem cá, vocês não me farão saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Todas as vezes que eu monto alguma coisa, que eu tento derrubar esse povo, parece que eles sabem o que está acontecendo. Eles não chegam aonde tem que chegar, não passam por onde tem que passar, não seguem o curso que eu esperava. Será que quem está aqui entregando para ele os meus projetos, os meus planos? Eu posso imaginar que naquela reunião, sob pressão, alguém possa ter levantado a mão e perguntado: rei, tenho permissão para falar? E o rei dizendo: fala. E ele dizendo: o que está acontecendo aqui não é falta de fidelidade de quem está ao seu lado, mas é excesso de fidelidade de quem está do lado de lá. Eu imagino ele dizendo: não entendi, esclarece isso para mim, melhora para mim. E ele diz: olha, a estratégia é boa, o material bélico é bom, o exército está contigo, só que eles têm lá um profeta, e o nome dele é Eliseu, e não adianta você fazer um plano bem feito, por quê? Porque até o que você faz na tua câmara de dormir, o Deus de Eliseu vê, entrega para o profeta, ele entrega para o rei, e eles mudam a rota, e não tem como vocês conseguirem derrubar. Por quê? Porque o ministério de Eliseu é marcado de revelação. Capítulo de número 6 ainda de 2 Reis, a Bíblia diz que a nação de Israel vai viver um cerco. A nação inimiga vai cercar a nação de Israel, de maneira que eles vão viver um tempo intenso de fome. Ninguém pode sair, ninguém pode entrar, e os recursos que existem naquele lugar estão se esgotando. O desespero era tão grande, o pavor das pessoas era tão grande, que a Bíblia diz que 2 mulheres vão fazer uma negociação que talvez nenhuma mãe aqui em sã consciência teria coragem de fazer. O combinado delas seria: para que não morrêssemos de fome, hoje nós matamos o meu filho, comemos ele e cozinhamos ele. Amanhã você mata o seu filho e nós não morreremos de fome. Essas mulheres, no desespero, vão procurar o rei de Israel, porque uma das mulheres mata o seu filho. Agora, quando chega na vez da outra cumprir o acordo, ela não tem coragem, ela esconde o seu filho, e eles vão levar essa causa para o rei de Israel tentar resolver. O desespero é tão grande que ele rasga suas vestes e manda alguém avisar para Eliseu que ele está chegando, e que se ele não trouxesse uma resposta para o que estava acontecendo, a cabeça dele estaria numa bandeja. Enquanto o mensageiro ainda estava se direcionando para a casa de Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu diz: será que vocês não ouvem o que aquele homem trama contra a minha vida? Será que vocês não ouvem os passos daqueles que maquinam o mal caminhando até a minha direção? Deus não precisava mandar recado. Quando ele queria falar, ele falava com Eliseu. O mensageiro do rei nem chegou, mas Deus já contou para Eliseu o que o mensageiro do rei não conseguiu contar, porque o ministério de Eliseu é marcado de... Você está comigo aqui, crente? Oh, glória a Deus! É marcado de... Capítulo de número 7 do 2º livro dos Reis, a Bíblia diz que Eliseu vai trazer uma palavra de direcionamento para essa situação. O povo não tem para onde ir, pastor, não tem o que comer, eles estão cogitando matar filhos para não morrer de fome. Eliseu diz: está faltando para todo mundo, mas amanhã, a essa hora, haverá comida com fartura na mesa de vocês. Aleluia! Quem dera que as pessoas que ouvissem congregassem aqui com o pastor Natanael e fosse tão crente como vocês. A Bíblia diz que teve um capitão que ouviu a mensagem, mas riu, debochou, não acreditou. Eliseu, que não jogava a palavra fora e não era menino, olhou para o capitão e disse: tu verás, mas não comerás da provisão que o Senhor vai mandar. A história é mais ou menos assim. Me empreste sua mente aqui. 4 leprosos. Quantos leprosos? Estavam do lado de fora da cidade, pastor, condenados à morte por causa da doença, com a barriga roncando, cheio de fome. E esses 4 leprosos chegaram a um comum acordo. Qual? Morrer
nós morreremos de qualquer jeito. Ou morremos de fome, ou morremos de lepra. Entre morrer leproso de estômago vazio, é melhor morrer leproso de estômago cheio. Alguém disse: que tal a gente ir até o acampamento do inimigo e perguntar se ele não tem nenhuma sobra de nada para que a gente coma? Entraram em acordo e disseram: fechou. Vamos lá ver se o inimigo ele cede alguma coisa para a gente. Vai os 4 leprosos andando em direção ao acampamento do inimigo, com fome, barriga roncando, fragilizado pela enfermidade, talvez a orelha caindo, nariz caindo, lepra, uma doença degenerativa, homens totalmente fragilizados. Mas enquanto esses 4 leprosos andavam, a Bíblia diz que o inimigo não ouvia barulho de 4 homens, ouvia barulho de exércitos aparelhados para a guerra, marchando em direção a eles. O pânico foi tão grande, o pavor foi tão grande que eles disseram: Israel conseguiu buscar ajuda, chamou reforço, e pelo barulho da marcha está chegando um exército poderoso aí para destruir a gente. O medo foi tão grande que ninguém se preocupou em desmontar a tenda, em levar dinheiro, em levar despojo, deixou tudo para trás e foi embora. Quando os 4 leprosos chegaram ali, um acampamento inteiro vazio, cheio de comida e de riqueza. Comeram, pastor, beberam, se deliciaram, pegaram uma parte dos despojos e chegaram à seguinte conclusão: é muita coisa só para nós 4. Que tal falar para a nação de Israel que enquanto do lado de dentro eles estão morrendo de fome, do lado de fora há uma mesa no deserto? Vai os 4 leprosos, barriguinha cheia, uma coxinha de asa na mão, o outro ainda palitando o dente do frango, está indo em direção e diz: olha, aí do lado de dentro tem fome, mas do lado de fora tem fartura. O rei, com medo de ser uma emboscada, manda alguém vigiar para ver se era verdade. A palavra foi confirmada e o rei mandou o capitão incrédulo, que não acreditou na palavra, disse: faz o seguinte, tenta organizar isso aí, fazer uma fila, não sei, mas para não tumultuar, tenta organizar. Meu irmão, tu já viu crente com fome? Imagina fazendo jejum forçado. Quando o capitão tentou dizer: calma, gente, mulheres e crianças primeiro, mas velhos depois, a Bíblia diz que quando abriu os portões, ninguém respeitou sua patente, ninguém respeitou a autoridade, atropelou aquele homem, foi em direção ao acampamento e cumpriu-se a palavra de Eliseu: tu verás, mas não comerás da provisão, porque o ministério de Eliseu é marcado de... Vamos junto agora? Oh, glória a Deus, aleluia. Redobre sua atenção, me empreste sua mente aqui e eu começo a pregar agora. Quando eu olho para o capítulo de número 4, o versículo de número 2, quando eu olho para cá, eu consigo entender que não era difícil, pastor, pela postura de Eliseu, pelo nível do relacionamento que Eliseu tinha com Deus, pela sua intimidade, pela sua entrega. Não seria difícil, pelo nível de mensagens, pastor, que Deus já tinha confiado a esse homem. Alguém acredita que seria difícil Deus olhar para ele e dizer: Eliseu, escuta o que eu vou te dizer, anota o endereço aí. Tem uma mulher que está passando fome, está passando uma crise dentro de casa. E detalhe, ela não mora longe não, ela congrega com vocês. Ela é viúva de um dos filhos dos profetas. Vá até a casa dela e diga para ela que eu estou mudando a sorte dela. O Deus que revelou para Eliseu onde o exército da Síria estava, poderia revelar para ele que tinha uma mulher perto passando fome, sim ou não? O Deus que revelou para Eliseu que tinha no seu DNA, no seu ministério, uma marca de revelação, não poderia ter dito: olha, tem alguém que precisa de ajuda do teu lado, fala para ela que a casa dela não vai perecer, fala para ela que a vida dela não vai terminar assim. Deus revelou tantas coisas mais difíceis, porque não poderia revelar isso para ela? Nós vemos isso a todo momento. Eu preciso lembrar que em 2014, Deus usou a irmã Miriam para mim com coisas que eu vivo até hoje.
O Deus que revela aos seus profetas coisas que só nós sabemos no íntimo e no particular. Não poderia ter dito para Eliseu: vai lá, porque o inimigo quer destruir a sua casa. Vai lá, porque o inimigo está querendo levar os seus filhos cativos. Vai lá e diga para ela que a sua casa não vai perecer. Deus poderia, mas Deus não disse nada com Eliseu. Deus não falou nada com Eliseu. É por isso que o verso de número 2, ele começa com uma resposta, com uma reação do profeta, que não foi iniciado pelo seu ministério profético, mas foi iniciada pela ação de uma mulher que não aceitou a sua realidade. Tudo que vai acontecer na história dessa mulher não é fruto do ministério de Eliseu, mas é fruto do clamor, da intercessão de uma mulher que não aceitou a sua realidade. Em algumas versões, o verso de número 2 diz: e respondeu-lhe Eliseu, e disse-lhe Eliseu. Eliseu só vai falar porque essa mulher teve a iniciativa e entendeu. Deus pode usar esse profeta para liberar uma palavra para minha casa, pode. Deus pode usar alguém para mandar a provisão para mim, pode. Mas ainda que Deus não use Eliseu, ainda que Deus não use ninguém, eu não vou ficar dentro de casa vendo a minha família sendo destruída. Eu vou sair da minha zona de conforto e vou atrás do meu milagre e vou persistir naquilo que eu preciso. Ela chega até ele e diz: eu poderia até esperar os céus se manifestarem, mas eu sei que se os céus não fizerem, o caminho já está aberto. Eu posso ir até ele e posso buscar o que eu preciso. Deixa eu liberar uma coisa sobre esse lugar. Tem momentos que Deus vai falar, mas tem momentos que Deus vai responder. Tem momentos que Deus quer falar, mas tem momentos que Deus vai provocar a tua vinda até o altar. E você precisa entender que se Deus não for até você, não fica em casa morrendo não. Sai da zona de conforto e corre para o altar. Estou sentindo uma presença de Deus aqui nessa casa. Tem momentos que Deus quer falar, e quando Deus quiser falar contigo, fica tranquilo. Ele sabe o endereço da sua casa. Ele sabe como te achar. Mas tem lugares que Deus marca, pastor, é na ponta do altar o encontro com Ele. Quando você lê o livro do profeta Jeremias por 3 vezes, a Bíblia diz: e veio a mim a palavra do Senhor, e veio a mim a palavra do Senhor, e veio a mim a palavra do Senhor. O que Jeremias está dizendo é: Deus queria falar comigo, e quando Ele quis falar, a palavra correu atrás de mim. Ela sabia onde eu estava, na beira da pia. Ela sabia onde eu estava, andando para o trabalho. Ela sabia onde eu estava, dentro de uma igreja. A palavra veio. Mas o mesmo Deus que no capítulo 1 vai até Jeremias, no capítulo 18 ele diz: Jeremias, agora não sou eu que vou, é você que vem. Desce a casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. Tem momentos que Deus não quer falar, Deus quer responder. Jeremias 33:3: clama a mim, clama a mim, clama a mim, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tem coisas que Deus pode fazer na tua casa. Tem coisas que é uma campanha de quinta-feira. Tem coisas que Deus pode fazer na tua casa. Tem coisas que você vai ter que dobrar o joelho de madrugada. Vai ter que ir para o monte interior. Eu estou aqui. Fala, fala, fala comigo. Sacode esse crente que está do seu lado e diga: talvez Deus esteja esperando você ir a algum lugar. Talvez Deus esteja esperando uma reação tua. Talvez Deus esteja esperando alguma iniciativa da tua parte.
O que define o diálogo de Deus é a nossa estrutura. Eu vou repetir. Muitas vezes o que define, pastor, a forma de Deus se tratar a nós é a nossa estrutura. O que separa um homem do outro homem é o seu conhecimento. Quanto mais você conhece de Deus, mais Deus vai exigir uma postura acerca desse conhecimento. A Bíblia diz que Jesus foi até uma viúva que estava caminhando em direção ao cemitério para enterrar o seu filho. O Jesus que foi até essa viúva não poderia mandar Eliseu até essa viúva aqui do capítulo 4? O Jesus que foi a viúva de Naim não poderia mandar Eliseu até essa viúva? Poderia. E por que não mandou? Porque a viúva de Naim está enterrando o filho e não sabe quem é Jesus. E quem não sabe quem ele está indo atrás. Mas a viúva do capítulo 4 é esposa de profeta. Então tem uma estrutura já para buscar o que precisa. Se você tem estrutura para buscar o que precisa, ele não vai te entregar, vai atrás. Se você tem estrutura para buscar o que precisa, ele está dizendo, vai atrás. Porque o que diferencia um homem do outro é o nível de conhecimento, pastor. Olhe para cá, redobre sua atenção e me empreste sua mente aqui. Se a gente colocasse numa balança, no nosso nível e no nosso critério moral, quem precisava mais de um milagre? Uma mulher que está há 12 anos padecendo de um fluxo de sangue, ou uma mulher samaritana que está vivendo em pecado? Se a gente colocasse numa balança, quem eu vou abençoar? Uma mulher adúltera ou uma mulher que está lutando para não morrer? Qualquer um de nós, na fila de prioridade, iríamos priorizar a mulher enferma. Só que Jesus faz o caminho contrário. O Evangelho de João diz, é necessário passar em Samaria. Eu vou atrás da samaritana. Ele chega ali e diz, mulher, dá-me de beber dessa água. A mulher disse, como sendo tu judeu, pede água de beber para mim que sou samaritana. Aí Jesus responde, é por isso que eu vim. Porque se tu soubesse quem te pede água, não era eu que iria atrás de você, era você que viria atrás de mim. É por isso que eu vim, porque você nem sabe quem está aqui. Você nem sabe que se você beber dessa água, você vai sentir sede outra vez. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, rios de águas vivas fluirão do teu interior. É por isso que eu vim, porque você não sabe quem eu sou. Mas o Evangelho de Marcos diz, e tendo ouvido falar dele, a mulher está há 12 anos padecendo, investindo tudo que tem com o médico e não melhora. E tendo ouvido falar dele, está doente, mas está ouvindo falar que ele cura, a mensagem está chegando. Está enfermo, mas está ouvindo falar que ele restaura, a mensagem está chegando. Está passando necessidade, mas sabe que ele é o provedor, a mensagem está chegando. E tendo ouvido falar dele, veio. É como se Jesus estivesse dizendo, eu estou indo atrás para quem não me conhece, para quem nunca ouviu falar de mim, para quem precisa de um milagre, eu estou indo atrás. Mas crente, velho na fé, que conhece a minha palavra, que sabe que eu sou o Jeová Rafa, o Deus que cura, que sabe que eu sou o Jeová Jireh, o Deus da provisão, que sabe que sou o Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Está passando necessidade porque quer, está na prova porque quer, o endereço ele já deu. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, ora, ora. Deus está chamando o crente aqui, vai orar. Aramaia, Sorebacalamanda, sabe por que tem coisas que não mudaram na tua vida ainda? Porque Jesus sabe que tu tem estrutura para ir atrás. Eu chego cansado do trabalho, vem cansado. Eu chego com fome, vem com fome.
Yuri, às vezes eu acordo cedo, vem acordando cedo mesmo. Yuri, às vezes eu não tenho dinheiro de passagem, vem a pé. Yuri, às vezes eu recebo uma notícia no trabalho, vem triste mesmo. Dá teu jeito, mas vem pela tua estrutura, pela informação que você tem. Não tem mais tempo para dar desculpa. Estão levando teus filhos, teu casamento acabou. É filha, é esposa de profeta. Então pega o que é teu e vai até o altar. Vai até o profeta. Vá até Deus essa noite. Deus não vai fazer o que crente velho tem que fazer. Deus não vai fazer o que crente de estrutura tem que fazer. Tu congrega aqui há quantos anos, meu irmão? Tu congrega, quantas mensagens tu já ouviu nesse altar de homens ilustres aqui? Minha candaramana súria. E tá esperando chegar na tua casa. Reage, diz o Senhor. Reage, tua família não precisa passar por isso. Tua casa não precisa passar por isso. Teu ministério não precisa passar por isso. Isaías 65, Deus diz: Isaías, chega para o povo. Que eu fiquei o dia inteiro de braços abertos, esperando um povo rebelde. Eu não estava esperando o sacerdote, não. Eu não estava esperando o levita. Eu estava esperando um povo que preferia o bezerro. Eu estava esperando um povo que preferia a cebola do Egito. Mas eu estava lá, de braços abertos, esperando eles. Mas eles não vieram. Não vieram buscar a minha ajuda. Não vieram até mim. Você está a uma oração do teu milagre, meu irmão, e não quer persistir nessa campanha. Não quer continuar voltando aqui. Eu não sei qual é o tamanho da tua necessidade, mas eu sei que essa mulher disse: eu não vou esperar pastor me ligar, eu não vou esperar perguntar se está tudo bem, eu sei qual é o horário de culto, eu sei onde eu vou encontrar Eliseu, e eu vou chegar até o altar dizendo: meu marido, teu servo morreu, tu sabes que ele te temia o Senhor, e os credores querem levar os meus filhos para serem seus servos, eu não quero mais essa vida. E aí a Bíblia diz: e respondeu-lhe Eliseu. Sabe por que Deus não fala? Porque tu não ora. Porque Eliseu só respondeu uma conversa que foi iniciada por essa viúva. Foi ela que foi até ele e disse: eu quero uma direção. Aí ele disse: já que veio, o que tu tens em casa? O que está ao alcance da tua mão? Porque o problema da crise é que ela potencializa o que acabou e faz a gente desprezar o que tem. Ela potencializa o que falta e faz a gente descredibilizar o que sobrou. O que tem na tua casa? Não é possível que numa casa tão fiel assim acabou tudo. Ela disse: acabou tudo. Se não, uma botija de azeite. Azeite simboliza unção. Unção fala de oração. Como é que pode? A prova toca no casamento. A prova está querendo tocar nos filhos. Acabou com a dispensa dessa mulher. Tocou no carro, tocou na casa, tocou em tudo, menos no azeite. A prova consegue levar tudo, menos a comunhão, a unção. Ainda tem ali uma botija que ali o inferno não toca. E aí o profeta diz: você procura a resposta do lado de fora, mas talvez o que você precisa está ao seu alcance. Oh, meu irmão, você veio com vontade de adorar? Eu tenho uma palavra de Deus aqui para você. Deus, ele trabalha conquistar o seu alcance. Deus não inventa, Deus potencializa.
Na segunda multiplicação de pães, missionária Miriam, a Bíblia diz que Jesus pergunta para os seus discípulos: quantos pães vocês têm? Eu não vou criar pão, eu vou multiplicar o que já existe. Quantos que vocês têm aí na mão? Eu não vou fazer uma padaria no deserto, eu vou pegar o que está faltando e vou multiplicar o que já tem. Quanto tem aí? Deus nunca trabalha com o que está fora do seu alcance. Deus sempre começa por aquilo que a tua mão alcança, para que você seja participativo no milagre, para que você seja participativo no que Ele vai fazer. Eu vou ministrar sobre a sua vida em Êxodo capítulo de número 3. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, fala para o meu povo que o tempo de escravidão acabou. Fala para Faraó que acabou a bagunça. Estou tirando o meu povo dali de dentro do Egito e vou levar eles para uma terra que mana leite e mel. Moisés ouve as promessas, ele diz: Senhor, eles não vão acreditar. Eles não vão acreditar no que eu falo. Eles não vão dar credibilidade. Capítulo 4 de Êxodo, Deus olha para a incredulidade de Moisés e diz: Moisés, o que é isso na tua mão? O que é isso na tua mão aí? Eu não vou usar o que está longe, eu vou usar o que você tem. O que é isso na tua mão? Isso, Deus, é uma vara. Aí eu imagino Deus dizendo: era só o que eu queria. O que está na tua mão, joga no chão, serpente. Pega de novo, cajado. É isso. Com essa vara eu abro o mar. Com essa vara eu trago as pragas. Por quê? Porque eu vou pegar o que está na tua mão e vou sacudir o Egito com o meu poder. É o que está na tua mão. Você não entendeu? Eu vou melhorar. Davi vai para a guerra, só que Davi não sabe usar espada. Davi não sabe usar flecha. Davi não sabe usar lança. O que é que tu sabe, Davi? Eu só sei tacar pedra. Então eu vou usar o que tu sabe. Taca pedra, que eu derrubo ele, que eu derrubo o gigante. Não, você não entendeu, eu vou melhorar. Eu vou usar o que está na tua mão. 1000 filisteus dizem: eu quero a cabeça de Sansão. Sansão diz: eu estou perdido. Deus diz: o que você tem, Sansão? É só uma queixada de jumento. É só isso então. Não precisa de mais nada. Uma queixada de jumento na mão de um homem ungido vira metralhador. Vai cair 1000 dessa carcaça. Não. Você não entendeu o que você tem na mão. Yuri, eu sou motorista de aplicativo, então entra no carro, que eu vou usar o que está na tua mão. Yuri, eu sei fazer unha, eu sou manicure, então me dá o teu talento aqui. Me dá o teu talento aqui. Eu sou cabeleireiro, eu sou costureiro. Eu vou usar o que está na tua mão. Quem pode adorar a Ele? Quem pode adorar a Ele? Quem pode adorar a Ele essa noite? Estou sentindo uma graça de Deus nesse lugar. Oh, Espírito Santo. O Espírito de Deus fala no meu coração, pastor. Quantas pessoas preocupadas entraram nessa casa. Quantas pessoas ansiosas por causa do final desse ano e por causa dos anos que virão ainda. Assim diz o Senhor: eu vou pegar o que está na tua mão. Eu vou pegar o que está na tua mão. O azeite não vai acabar. A farinha da panela não vai faltar. Porque eu estou pegando o teu talento hoje. O que você já faz, eu vou pegar aquela lojinha que te ajuda a pagar o teu aluguel e vou prosperar aquela porta. Eu vou pegar aquele pequeno empreendimento que está na tua mão e vou dar crescimento. Essa botija de azeite vai encher vasos e mais vasos de azeite. Há uma palavra de Deus para essa casa. O que tu tem na tua mão? Tua serva não tem nada.
senão uma botija de azeite. Assim diz o profeta. Então vai buscar vasos. Muitos vasos. Sem prazo de devolução. E pega eles emprestado. Eu tenho uma palavra de Deus para esse altar, pastor. Ninguém empresta aquilo que está usando. A gente só empresta aquilo que não está sendo útil dentro de casa. Emprestar nessa condição, sem prazo de devolução, pode usar até quando te precisar, só se você não estiver usando. Então Deus vai trazer muitos vasos que estão pelas casas, sem utilidade, para trazer para o lugar para esse lugar, para enchê-los de azeite. Eu vou profetizar nesse altar. Deus vai trazer vasos de outras casas que não estão tendo credibilidade nem serventia, para que dentro dessa igreja sejam cheios e úteis para essa obra. Pastor, há um tempo de gente nova chegar nesse rebanho. Não é gente despreparada, não é gente incrédula. São vasos, mas não estão recebendo o devido valor nas suas casas. Então Deus está dizendo: eu os reunirei nesse lugar para enchê-los de azeite. Assim diz o Senhor. Se coloque de pé, eu preciso terminar. Aprenda a lutar com as armas que Deus te deu. Escute o que eu vou te dizer e eu vou terminar aqui agora. Aprenda a usar as armas que Deus te deu. Como é que pode, irmã Miriam? Tudo acabou, menos o azeite. Só tem uma resposta, olhe para mim. Quem me ouve, diga amém. Ou esse azeite, pastor, que estava ali, tinha muito, e foi acabando tudo, e ele foi o último que acabou porque tinha muito, ou ele está ali, porque ele nunca foi usado. Eu tenho 7 anos de casado, esse ano eu faço 8, quem vai entrar. E durante o meu casamento, acredito que como algumas pessoas aqui, no começo foi um período de muito desafio para nós. Graças a Deus, Deus nunca deixou faltar. Mas a gente já viveu o tempo da ração diária, sabe? Quando Deus só manda dali do dia. E de tantas coisas, tem 2 coisas que nunca faltaram lá em casa, graças a Deus. Quantas coisas? Uma é arroz. Nunca faltou lá em casa. E a outra é café. Só que essas 2 coisas existem na minha casa por propósitos diferentes. O arroz nunca faltou, porque a gente, normalmente, como todo brasileiro, usa mais no dia a dia. Então, sempre que você vai ao mercado, a proporção do arroz é maior do que a do feijão, do macarrão. Então, a gente compra mais para que não falte. E o café não acaba porque a gente não bebe café lá em casa. Então quem leva sempre fica. E vai ficando ali. Então eu tenho 2 coisas na minha casa, mas subsistem por propósitos diferentes. Uma porque a gente está sempre usando e a gente não deixa faltar. E outra que a gente nunca toca, então sempre sobra. Essa botija que estava lá, tinha em excesso ou nunca foi usada? Porque a resposta está no azeite. Esse azeite
Ele tinha muito, aí tudo foi acabando e sobrou ainda uma botija. Ou alguém disse, eu não preciso usar não, deixa isso aí quieto. Porque eu estou pregando para 2 auditórios aqui essa noite. Eu estou falando por parábola. Não é azeite literal, estou falando de uma vida de oração, de comunhão, unção. Tem gente aqui que está passando pela prova, porque a esposa de profeta é mulher de oração e quer viver igual as vizinhas, de vasilhas e vasilhas vazias. Não usa azeite. E tem gente que só não morreu nessa prova porque ainda restou um restinho de unção. Então a pergunta que eu faço nessa noite para orar é: por que que tu está nessa crise? Porque tu tentou usar outras armas e esqueceu Deus? Ou tu só está de pé porque Deus sempre foi tua prioridade? Tem gente aqui que já foi no advogado, já foi no empresário, já foi no médico, já foi no engenheiro, já foi no amigo, já foi no contato, já foi no gerente do banco, já tentou e de tudo. E a botija dizendo, e aqui? Não vai vir não? Não vai falar com quem pode mudar o quadro não? E aqui? Não vai chegar não? Tem gente que está se expondo porque quer, porque o azeite está ali, a unção está ali, o poder para mudar a sorte está ali. Agora tem gente aqui que está dizendo, não, Yuri, a minha vida de oração está em dia, a minha comunhão está em dia. Aí o diabo disse, vou derrubar essa casa, vou derrubar essa família. Deus disse, não vai não. Tu tocou no filho, tu tocou na saúde, mas olha ela aqui, ó, quebrada, mas com a botija ainda. Olha ele aqui cheio de problema, mas com uma botija ainda. Olha você aqui, chegou aqui quebrado, mas está dizendo, Deus, me sustenta, me ajuda, me socorre nesse lugar. Já passei 5 minutos, pastor, vou terminar agora. Faz tempo que eu não venho aqui, aí eu fiquei empolgado. Ô glória, olhe para cá que eu termino agora. Pastor de convenção, irmão, tem que ser cirúrgico ali no horário. É complicado. Mas a gente toma um café, pastor. Olhe para cá, redobre sua atenção. Eu termino agora, eu prometo. Em nome de Jesus. Eu dei essa volta toda para que você entenda que talvez o milagre depende muito mais de você do que os homens de Deus que Deus levantou. Que tem coisas que estão a teu alcance, que você já poderia estar fazendo. Mas você está transferindo isso para alguém, está terceirizando teus problemas. Assuma a responsabilidade da tua casa hoje, do teu problema hoje, para esse nível de guerra que você está enfrentando. Isso exige uma postura maior, um posicionamento maior. Isso exige uma entrega maior. Nesse milagre, há 2 coisas que a gente não pode separar. Uma é a provisão, a outra é a orientação. Há uma diferença. Provisão é um escape imediato. Tirar alguém de um sufoco é o azeite que vai se multiplicar, é a provisão. Mas a orientação é o que dá uma vida de qualidade, para que você não volte ao passar pelo que você já passou um dia. Tem gente que fica vivendo de provisão em provisão, e por negligenciar a orientação, vira e mexe, está passando pela mesma prova. Entra ano e sai ano, está tudo no mesmo processo. Porque só precisa da provisão. E quando o milagre chega, não busca a orientação. Esse milagre foi dividido em 2 partes. Quando ela veio, ele disse, busca vasilhas, que o azeite vai multiplicar. Só que o profeta só entregou metade. Porque a orientação não é para quem vem. A orientação é para quem volta. Ela veio, ele entregou o milagre. Ela voltou e perguntou, e agora? Agora vem a orientação. Vende o azeite, paga as tuas contas e vive do resto. Por que ele não falou isso na primeira palavra? Porque ele está dividindo quem vem porque precisa e quem vem porque quer ficar. Tem gente que vem só porque precisa. E aí vai ter que ficar vindo de campanha em campanha porque não quer no culto de doutrina voltar. Não quer voltar na escola dominical.
não quer voltar no ensino, só quer a campanha em campanha. Aí falta hoje, Deus provê uma palavra hoje, semana que vem faltar de novo. Orientação não é para quem vem, orientação é para quem volta. O profeta, ele multiplica o azeite, mas é o profeta que direciona o que vai ser feito com o azeite. O pastor da igreja que vai direcionar vocês. Se você veio só para uma visita, ele vai te se relacionar por uma visita. Mas se você quer levar ele para a sua vida, ele vai te direcionar para uma vida. Se você está aqui essa noite, meu irmão, se afastou dos caminhos do Senhor ou não é evangélico, você se compromete hoje para voltar no próximo culto. E a mensagem do próximo culto, ela vai complementar essa. Porque Deus vai te orientando na tua caminhada. Onde você vai estar, com quem você vai se relacionar, o que você vai fazer com a palavra, com a provisão que você recebeu hoje. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que deseja voltar aos caminhos do Senhor? Eu não vou demorar. O pastor dessa igreja precisa orar. Já até roubei 10 minutos desse culto, pastor, me perdoa. Se não há ninguém, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te aguarde, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Palavra gloriosa Deus mandou, né, para nós, né? Não se preocupe, que a gente percebeu que você não estava sozinho, não. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui os pastores, presbíteros, os irmãos da libertação, os missionários. Nós vamos estar clamando agora. Pega o óleo ali, por favor. Está aqui dentro, ali embaixo ali. Nós vamos estar ungindo. Falou de azeite hoje, né? Glória a Deus. Que palavra do céu para as nossas vidas. Como Deus ministrou os nossos corações de uma forma poderosa. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. É um tempo de despertamento para as nossas vidas. Amém? Nós vamos orar agora. Você vai estar, assim que passar aqui o óleo, você vai estar se direcionando aqui à frente. E você vai estar recebendo uma unção sobre a sua vida, né, com os nossos obreiros aqui, obreiras. Com certeza, Deus tem feito, nós temos ouvido testemunhos tremendos da parte de Deus. E estamos caminhando para o final, né? E Deus tem feito maravilhas aqui em nosso meio para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos começar a orar. Querido Deus, aqui está o teu povo, Senhor, que se caminha para receber a unção. Depois de receber uma palavra tremenda e poderosa, Senhor, que veio diretamente de ti, Senhor. Os teus filhos estão aqui para receber o seu milagre. Gostamos muito de ver o milagre na vida do nosso irmão, mas queremos viver milagres na nossa vida, Pai. Por isso eu te peço agora, neste momento, faça um milagre na vida do teu filho, da tua filha. Se há alguém aqui enfermo, meu Deus, entra com cura, entra com milagre.